Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kalel e hoje é mais um dia da nossa leitura bíblica de capa a capa. Muito obrigado pela sua presença, pegue o seu chá, sua água, o seu café e bora comigo para a introdução dessa leitura de hoje. Nos dias anteriores a gente viu o final do livro de 2 Samuel, a gente viu a ascensão de Davi, a queda de Davi, a gente também pôde ver como ele se restaurou ao trono, como ele estabeleceu a paz sobre todo Israel. E também a gente viu no finalzinho da vida dele a questão da contagem, a praga que foi colocada, o anjo que foi mandado para exterminar Jerusalém, mas mediante a graça e a misericórdia do Senhor acabou se cessando, e com o movimento que Davi fez para adorar o Senhor na era de Jebuseu, na era de Araúna, a gente pôde ver que ali foi descoberto que seria o lugar para ser feito a casa de Deus. Agora, no primeiro livro de Reis, a gente vai fazer uma continuidade dessa leitura e a gente vai perceber a transição do reinado de Davi agora para o reinado de Salomão. Bora comigo então? O primeiro livro dos Reis. A história dos reis israelitas começa nos livros de Samuel e continua no primeiro livro dos Reis. Esse livro pode ser dividido em 3 partes. 1. O começo do reinado de Salomão em Israel e em Judá e a morte do seu pai Davi. 2. O reinado e as realizações de Salomão, especialmente a construção do templo em Jerusalém. 3. A divisão da nação em 2 reinos, o do norte e o do sul, e a história dos reis que governaram até a metade do século IX a.C. Nos 2 livros dos reis, cada rei é julgado de acordo com sua fidelidade a Deus. O progresso da nação depende da fidelidade do seu rei, ao passo que a idolatria e a desobediência levam à desgraça. Os reis do reino do norte falharam todos nessa prova, enquanto em Judá alguns reis falharam e outros não. No primeiro livro dos reis aparecem os profetas de Deus, homens corajosos que falavam em nome dele e que diziam ao povo que não adorasse os ídolos nem desobedecesse a Deus. Especialmente notáveis são Elias e a história da sua discussão com os profetas de Baal, no capítulo 18. O conteúdo desse livro é o fim do reinado de Davi, Salomão torna-se rei, o reinado de Salomão, os primeiros anos, a construção do templo, os últimos anos, os 12 reinos, a volta das tribos do norte, os reis de Judá e de Israel e o profeta Elias, o rei Acabe e Josafá e Acasias. Capítulo 1. A velhice do rei Davi. O rei Davi estava bem velho e os seus servidores o cobriam com cobertas, mas ele não conseguia se esquentar. Por isso os seus conselheiros disseram: Rei Davi, nós vamos procurar uma moça para ficar com o Senhor e cuidar do Senhor. Ela dormirá ao seu lado e a conservará quente. Então procuraram em toda a terra de Israel uma moça bonita, e em Sunem encontraram uma jovem chamada Abisaque e a levaram ao rei. Abisaque era muito bonita, ela servia ao rei e cuidava dele, mas Davi não teve relações com ela. Adonias tenta ser rei. Absalão havia morrido, agora o filho mais velho de Davi, que ainda estava vivo, era Adonias, filho de Davi com Agite. Adonias era um homem muito bonito, Davi nunca o havia repreendido e ele queria muito ser rei. Adonias arranjou carros de guerra e cavalos e 50 homens que iam a toda parte com ele. Adonias falou com Joabe, que era filho de uma mulher chamada Zeruia, e com Abiatar o sacerdote, e eles concordaram em ficar do lado dele. Mas os sacerdotes Zadok e Benaías, filho de Joiada, Natã, o profeta, Simei, rei, e os guarda-costas de Davi não ficaram do lado de Adonias. Um dia Adonias ofereceu ovelhas, touros e bezerros gordos em sacrifício na Pedra da Cobra, perto da fonte de Rogel. Ele convidou os outros filhos de Davi e os servidores do rei que era de Judá. Porém não convidou seu meio irmão Salomão, nem Natã, o profeta, nem Benaías, nem os guarda-costas de Davi. Salomão é feito rei. Então Natã foi falar com Batseba, mãe de Salomão. Natã perguntou: Você soube que Adonias, o filho de Agite, se fez rei e o rei Davi não está sabendo de nada? Vou lhe dar um conselho. Se você quiser salvar a sua vida e a vida de seu filho Salomão, vá agora mesmo falar com o rei Davi e diga o seguinte: Rei Davi, o Senhor não jurou que o meu filho Salomão seria rei em seu lugar e que seria ele quem haveria de sentar no seu trono? Então como é que Adonias se tornou rei? E Natã continuou: E aí, quando você estiver falando com o rei, eu vou chegar e confirmar a sua história. Então Batseba foi ao quarto de dormir do rei para falar com ele. Davi estava muito velho e Abisag, a moça de Sunem, estava cuidando dele. Em sinal de respeito, Batseba se ajoelhou diante do rei. Então ele perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Rei Davi, o Senhor jurou pelo nome do Senhor, seu Deus, que o meu filho Salomão seria o rei em seu lugar e se sentaria no seu trono. Mas Adonias já se tornou rei, e o Senhor não está sabendo disso. Ele ofereceu muitos touros, ovelhas e bezerros gordos em sacrifício, convidou seus irmãos
e o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, para a festa, porém não convidou o seu filho Salomão. O rei Davi, todo o povo de Israel está esperando que o Senhor lhe diga quem será o rei em seu lugar. Se não disser logo que o Senhor morrer, eu e meu filho Salomão estaremos tratados como traidores. Enquanto Batseba ainda estava falando, Natã chegou ao palácio. Contaram ao rei que o profeta Natã estava lá. Ele entrou e se ajoelhou diante do rei, encostou o rosto no chão e depois disse: Rei Davi, por acaso o Senhor anunciou que Adonias é quem será o rei em seu lugar? Hoje mesmo ele ofereceu muitos touros, ovelhas e bezerros gordos em sacrifício. Convidou todos os filhos do Senhor, convidou Joabe, o comandante do seu exército, e Abiatar, o sacerdote. E agora mesmo eles estão comendo e bebendo com ele e gritando: Viva o rei Adonias! Mas Adonias não me convidou e não convidou Zadok, o sacerdote, nem Benaías, nem Salomão. Será que o Senhor aprovou tudo isso e não contou pelo menos aos seus conselheiros quem será o rei em seu lugar? O rei Davi disse: Chame Betseba. Ela voltou e ficou diante dele. Aí o rei lhe disse: Eu prometo pelo Deus vivo que me livrou de todas as aflições que hoje eu cumprirei o juramento que fiz a você em nome do Senhor, o Deus de Israel. O juramento de que seu filho Salomão seria o rei em meu lugar. Batseba se ajoelhou, encostou o rosto no chão e disse: Que o meu senhor, o rei Davi, viva para sempre. Então Davi mandou buscar os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaías, filho de Joiada. Quando eles entraram, Davi disse: Levem com vocês os funcionários do meu palácio, façam o meu filho Salomão montar a minha própria mula e levem até a fonte de Gion. Ali Zadok e Natã ungiram o rei de Israel. Depois toquem as cornetas e gritem: Viva o rei Salomão! Em seguida, venha atrás dele. Quando vier, sente-se no meu trono. Ele será rei em meu lugar, porque eu o escolhi para governar Israel e Judá. Assim será feito, respondeu Benaías. E o Senhor, seu Deus, confirme isso. É que assim como o Senhor Deus tem estado com o Senhor, ele esteja também como Salomão, e faça com que o reino dele seja ainda maior do que o seu. Então Zadok, Natã, Benaías, os queretitas e os peletitas fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e o acompanharam até a fonte de Gion. Zadok levou as vasilhas de azeite que havia tirado da tenda da presença de Deus e ungiu Salomão. Então tocaram a corneta e o povo gritou: Viva o rei Salomão! Depois todos foram andando atrás de Salomão, gritando de alegria, tocando flauta, e faziam tanto barulho que até parecia que a terra estava rachando. Adonias e todos seus convidados tinham acabado de comer quando ouviram aquele barulho. Joabe ouviu o som da corneta e perguntou: O que quer dizer esse barulho na cidade? Eles ainda estavam falando quando chegou Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Adonias disse a Jonatas: Entre aqui, você é um homem de valor e deve estar trazendo boas notícias. Pelo contrário, respondeu Jonatas. O rei Davi tornou Salomão rei. Ele mandou Zadok, Natã, Benaías, os queretitas e os peletitas acompanhar Salomão. Eles fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e Zadok e Natã ungiram o rei na fonte de Gion. Depois voltaram para a cidade gritando de alegria. Agora o povo está fazendo uma grande alvoroço. É esse o barulho que vocês estão ouvindo. Agora Salomão é o rei. E além disso, os funcionários do palácio foram cumprimentar o rei Davi para dar-lhes os parabéns. Eles disseram: Que o seu Deus faça com que Salomão seja ainda mais famoso do que o Senhor e que o reino dele seja ainda maior do que o seu. Aí o rei se curvou na cama e orou assim: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje colocou um dos meus descendentes como rei em meu lugar e deixou que eu vivesse para sempre. Então os convidados de Adonias ficaram com medo. Se levantaram e foram embora, cada um pelo seu caminho. Adonias ficou com muito medo de Salomão e por isso foi para a tenda da presença de Deus e ficou segurando nas pontas do altar. Contaram ao rei Salomão que Adonias estava com medo dele e que tinha ido pegar nas pontas do altar e tinha dito: Eu quero que o rei Salomão jure hoje que não mandará me matar a espada. Salomão disse: Se ele provar que é um homem de palavra, eu juro que nem um fio dos seus cabelos será tocado, mas se tiver com más intenções, ele morrerá. Então o rei Salomão mandou buscar Adonias, fizeram com que ele descesse do altar, e ele veio e se ajoelhou diante do rei e encostou o rosto no chão. E o rei lhe disse: Vá para casa. E aqui nós terminamos a nossa leitura de hoje. Primeiramente, a gente deve fazer algumas pontuações a respeito do porquê que as pessoas naquele tempo, quando havia uma troca de rei, principalmente dentro do Palácio Real, falavam que poderiam estar com risco de morte. Primeiramente, não havia uma única família, vamos dizer assim. Todos os reis, eles acabavam tendo muitas mulheres e muitos filhos. Então, esses filhos, eles acabavam disputando pelo trono e geralmente era dado mais velho. Como Adonias de uma forma arrogante, já se autodenominou rei, ele poderia estar afirmando que ele iria se sobrepor aos seus irmãos em sentido a mandar sobre eles. E a gente pode ver também que quando isso acontece também
que há muitos abusos de autoridade. A gente já viu isso por própria parte de Davi, a gente viu isso por parte de Absalão, que matou seus irmãos. Então, era uma questão muito sensível, porque os próprios irmãos acabavam disputando pelo trono. Então, era uma coisa muito sensível a família do rei em relação a essa dinâmica de poder. A gente vai ver que isso acaba a partir do momento que Davi realmente elege Salomão. Isso não é uma coisa que a gente vai falar agora, não é uma coisa certa, com todas as suas palavras, mas por Batseba ser o fruto de um relacionamento, de uma morte, da morte de Urias, ela também poderia ser algum tipo de marca negativa dentro do reinado de Davi, e por isso que as pessoas poderiam querer matá-la ou oprimi-la em todos os seus sentidos. Nesse caso em específico, a gente poderia considerar que a tentativa de tornar Salomão rei não somente traria paz também para Batseba, mas também cumpriria com a palavra que se deu a partir do momento que o primeiro filho deles morreu, o filho de Davi com Batseba, e o segundo nasceu, que é o Salomão, que é o filho da restauração, o filho ao qual foi prometido a linhagem davídica. E aí é muito engraçado a gente perceber que quem percebe isso é o profeta Natan. O mesmo profeta que acompanhou toda a história de Davi estava vendo agora que a palavra que não estava se cumprindo deveria se cumprir naquele momento. Por isso ele traz aquelas notícias a Batseba, e por isso que ele orienta para que a palavra de Deus viesse a se cumprir sobre a vida de Salomão. E isso a gente pode perceber que é uma grande característica dos profetas. Eles olham para a palavra e esperam o cumprimento dela, e não simplesmente guardam ela numa gaveta. Eles intencionalmente esperam para que essa palavra seja cumprida. Tem uma palavra no hebraico que se chama kavar. Cavar é você se posicionar como se você estivesse literalmente cavando um buraco firmemente, e não esperando como se espera alguém passivamente, mas esperando como alguém que espera ativamente alguma coisa acontecer, fazendo tudo o possível para que aquilo que tenha que acontecer, aconteça. E a gente vê que exatamente esse é o posicionamento de Natan. Ele se posicionou nesse lugar para que acontecesse a profecia a respeito de Salomão, para que acontecesse que o próprio reinado davídico fosse transferido para Salomão. E a gente já sabe, pela fama de Salomão, como foi esse reinado. Muito obrigado pela sua presença até aqui, eu te espero amanhã e que Deus te abençoe. Até mais.